Olá, boa noite. O caso do menino que morreu após ser torturado, espancado e estuprado em Vila Velha. Vestígios de sêmen e sangue foram encontrados na roupa da criança. O repórter Vitor Zucolotti tem mais detalhes ao vivo. Vitor, esses vestígios foram comprovados pela perícia, né? Boa noite. Isabela, boa noite para você, a todos que acompanham o TN2. É isso mesmo, uma perícia que estava sendo muito aguardada, né, para entender mais esse caso. Esse exame pode indicar quem, ou melhor, o que aconteceu com a criança Jorge Teixeira da Silva Neto, de apenas 2 anos, um caso que está chamando ainda a atenção do Espírito Santo para saber de fato quem é o culpado ou os culpados da morte desse pequeno que tinha apenas 2 anos e foi torturado, espancado e estuprado. O delegado responsável pelo caso, Alain Moreno, vai comparar o que foi coletado nessa perícia, né, na roupa do menino, com o material genético do pai dele também. Vamos ver. O exame que foi realizado pelo Laboratório de Biologia Forense da Polícia Civil encontrou em roupas que estavam na residência do casal sangue humano, sêmen, e em outras peças também foi encontrado espermatozoide. Numa peça em específico, que denota ser uma peça de uma criança, um body infantil, foi encontrado sangue humano e PSA, que é uma das substâncias que compõem o sêmen. Vai ser feito o processo de comparação com outras pessoas, né, para saber a quem pertence aquele material. Nós vamos solicitar o exame e vai caber ao pai proceder ou não com o exame, né? É um direito dele se negar a fazer o exame. Como foi uma prisão em flagrante delito, ele tem um prazo de 10 dias para ser concluído. Então, é bem provável que amanhã esse inquérito seja remetido ao Poder Judiciário e ao Ministério Público para avaliação dos responsáveis para fazer o julgamento e a acusação dessas pessoas. Pois é, muito se falou também com relação a esse caso sobre alguma coisa relacionada à questão de ritual religioso ou não. Muito se circulou, né? Muito se comentou sobre isso. O delegado descartou a possibilidade de ritual religioso nesse caso. Vamos ouvir mais uma vez o delegado. Nós trouxemos aqui uma pessoa com experiência religiosa. Ele simplesmente descartou qualquer tipo de ritual ou algo nesse sentido. Ele falou que desconhece que isso teria sido uma prática religiosa. Pois é, gente, olha, esse inquérito ele já está sendo finalizado. A informação do delegado é que ele deve encaminhar esse inquérito à justiça já fechado amanhã ainda. 15 pessoas já foram ouvidas, entre elas, inclusive, as médicas que fizeram o atendimento do pequeno Jorge ali no Hospital Infantil de Vila Velha. A polícia também pediu uma perícia complementar no corpo da criança, que foi realizada, inclusive, estão no aguardo aí desse resultado. Uma perícia complementar, ou seja, além daquela perícia que apontou estupro, agressão, tortura no corpo da criança, uma perícia complementar foi realizada e pode ajudar também a investigação, os caminhos da investigação. A Georgia Carolina Teixeira da Silva, de 31, e o Maicon Cruz, de 35, pais da criança, são os suspeitos do caso e seguem presos preventivamente. O Jorge, o pequeno Jorge, morreu no dia 5 deste mês no Hospital Imaba. Foi a equipe do hospital que percebeu as marcas de violência sexual na criança e também desconfiou do comportamento dos pais e acionou a polícia. A princípio se achava que ele poderia ter morrido por conta de uma pneumonia, mas depois que o corpo foi periciado, apontou-se então as marcas aí de agressões físicas, de torturas, queimaduras na parte externa da pele e também indícios de estupro de um objeto que foi introduzido no corpo da criança. A gente, é claro, aguarda os detalhes, desse caso para saber de fato o que aconteceu. Os pais chegaram a ser presos, foram presos na realidade, no dia em que foram para o DML para poder liberar o corpo. De lá foram para a DHPP, onde prestaram depoimento e depois voltaram para o DML, dessa vez para fazer exame de corpo e delito e na sequência foram encaminhados para o centro de triagem de Viana. Um caso, Isabela, que todo mundo espera e aguarda, de forma ansiosa para saber o que aconteceu com o pequeno Jorge de 2 anos naquele dia.
Eu volto com você aí no estúdio. É isso aí, Vitor, uma morte que é terrível, brutal, mas tem que ser esclarecida, já que os pais não falaram nada em depoimento, simplesmente assinaram, alegam que são inocentes, mas o que de fato aconteceu, né, com essa criança? Ela deveria ser protegida e não assassinada dessa maneira, né? Então agora, com essas informações, a polícia vai montando esse quebra-cabeça e entendendo esse crime, né? Obrigada, Vitor, pelas informações. Olha, gente, o assassinato de uma travesti de 34 anos está sendo apurado pelo Serviço de Investigações Especiais da Polícia Civil. A PM alega que a morte aconteceu durante um confronto, mas os moradores contestam esta versão. O suposto confronto aconteceu por volta das 2h30 da madrugada no cruzamento de 3 ruas que fica em Alto Laje, Cariacica, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, como mostram essas pichações nos muros. No relatório, os policiais militares informaram que durante a ronda resolveram fazer uma abordagem nesse local, onde estavam 2 pessoas. Entre elas, o suposto agressor, identificado pelo nome de nascimento de Jefferson da Costa Santos, ou com o nome social de Lara Crawford, de 34 anos. Os policiais contaram que a travesti resistiu à abordagem e tentou agredir os policiais com um aparelho de barbear de plástico. Como estava descontrolado, os PMs tiveram que usar a força e depois atiraram para conter o suposto agressor. Só que os moradores aqui do bairro que participaram de parte do que aconteceu aqui contestam a versão dos policiais. Para eles, Jefferson ou Lara Crawford, como era mais conhecida, foi executada. Foi morta do jeito que estava. Sentada ela estava, sentada ela ficou. Tem gente que acha até que a morte dela foi por preconceito. Que atacou, eu não vi. Eu vi que ele estava em legítima defesa, ele estava sozinho, acho com 3 policiais ou mais, e então por isso eles atiraram e mataram. Essa testemunha alega que a travesti também apanhou do policial. Eu vi os gritos dela e acordei no primeiro tiro. Quando eu acordei, ela estava viva ainda. Eu vi o policial dando um monte de soco na cabeça dela. Aí depois eu ouvi os tiros, mas eu não estava vendo se era ela que ele estava atirando. Então, assim, foi uns 4, 5 tiros. Em hipótese alguma, eu não vi confronto dela, porque ela estava sentada. Tanto é quando o Rebecão foi buscar e a Polícia Civil esteve aqui no local, ela estava da mesma forma que ele deu os tiros nela, sentada. Lara costumava frequentar o local para fazer programas. Os moradores disseram que era conhecida de todos. O modo como foi morta leva os moradores a contestar a versão da polícia. Lara tinha lesão de defesa na mão, onde um dos disparos pegou. Na parede, as marcas de tiros indicam que ela foi atingida ainda sentada, o que contradiz o relatório da PM de que a travesti teria partido para cima dos policiais. Lara ainda foi atingida com disparos no pescoço, costas e peito e morreu no local. A mãe foi ao DML liberar o corpo do único filho. Disse que Lara tinha problemas psiquiátricos e que a morte foi uma injustiça. Porque ela já estava surtando, doente por causa da droga, tá vítima de usar a porcaria, entendeu? Mas ela tinha um coração de ouro, ela me amava, ela me pedia perdão. Nunca teria coragem de agredir ninguém, nunca teria coragem. Ela nunca andou armada, ela nunca mexeu com o tráfico. Usuária, eu digo que era doente de usar droga, usava mesmo. Mas agredir ninguém, ela nunca me agrediu, nunca. Olha, a Polícia Militar afirmou que um inquérito para a apuração dos fatos será instaurado pela Corregedoria. Uma professora morreu depois que a moto em que ela estava se embaraçou num fios, no sul do estado. A Flávia Ferreira Pereato, de 43 anos, seguia para o trabalho. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. A professora perdeu o controle da direção e a moto bateu em um carro. Esse acidente foi em Piúma e foi provocado porque fios de internet que estavam caídos na pista. Flávia dava aulas para turmas da educação de jovens e adultos. O motorista do carro disse que estava seguindo para a cidade de Marataízes. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo, e foi liberado após prestar depoimento. Vizinhos evitam tragédia em Cariacica, retiraram moradores de uma casa em chamas. Nós voltamos já.
A polícia fez uma mega operação para combater o furto de fios de cobre na Grande Vitória e descobriu que funcionários de uma empresa de telefonia estavam envolvidos no esquema. Somente eles furtaram 400 quilos de fios, mas no total a polícia prendeu quase 3.000 toneladas. A operação aconteceu em diversos pontos da Grande Vitória, mirando nos donos de estabelecimentos comerciais que compram os fios roubados, ou seja, fazem a receptação. Quase 3.000 toneladas de fio foram apreendidos, avaliados entre 200 a 300 mil reais. Essa operação contou com uma verdadeira integração das forças de segurança aqui no estado. Contou com apoio de guardas municipais, do Corpo de Bombeiros, atuação da Polícia Militar e também das delegacias regionais. Um caso chamou a atenção em Vila Velha. Funcionários de uma empresa de telefonia estavam envolvidos no esquema para roubar fios da própria empresa. A prisão de hoje, que está sendo feita nesse momento em Vila Velha, de 400 quilos de fio de cobre, 200 metros de fio de cobre, 2 quarteirões subtraídos, é exatamente de profissional de empresa. Ele tem o conhecimento técnico de fazer uma subtração mais cirúrgica, inclusive sem deixar ninguém às escuras, para não ser tão facilmente flagrado. Durante a operação, equipes do Corpo de Bombeiros também estiveram presentes. A gente entra no nosso poder de fiscalização das medidas de segurança contra incêndio, na cobrança do alvará. Então a gente tenta abordar esses comércios de todas as formas possíveis para a gente tentar impedir essa receptação e diminuir o número de furtos que a gente vem observando. A polícia continua atenta e pede ajuda da população para denunciar não só os roubos, como também a compra do material roubado. As investigações continuam. E eu peço a toda a população que tenha conhecimento, que se tiver alguém próximo da sua casa, que tenha esse costume de comprar produto de crimes, faça um 81, que é seguro, e nós vamos lá visitar e prender. Uma casa pegou fogo em Cariacica. Do imóvel estavam uma idosa que tem dificuldades para andar e 2 crianças. A fumaça forte tomou conta da casa do 2º andar. Foi possível ver as chamas da rua. No local havia uma idosa e o neto dela, um bebê de pouco mais de 1 ano. No andar de baixo estava a dona Maria, de 66 anos, e a neta dela, de 5 anos. Foi a menina quem avisou sobre o incêndio. Eu não sei dizer como que pegou fogo, só sei que a minha neta virou e falou: vó, tá pegando fogo, a fumaça. Menino, quando eu olhei para a porta, que nós estávamos no sofá brincando, é que nós olhamos para a porta, e fumaça, 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 que fazia medo. Se ela não me avisa, eu não sei o que seria de mim. A idosa tem dificuldades em andar e teve que ser retirada às pressas. Me ajudaram a descer, que eu tenho problema nas pernas, né? Eles me ajudaram, aí eu gritando ela para ela descer, porque eu fiquei com medo, que estava caindo lá o reboco, as coisas, né? Foi um susto danado, né, dona? Susto. Minha pressão foi lá perto do céu e voltou. A senhora ficou com medo de acontecer? Menina, é a tragédia que eu custei em comprar minha casa. Morando de aluguel. O dia que eu consegui, Deus me deu uma casa. Acontece uma tragédia dessa? Todos ficaram desesperados. A moradora de onde o fogo começou teve os cabelos queimados. Criancinha, tinha uma criança de 1 ano, saiu bem chorando, não saiu ferida, mas a idosa saiu sim, que ela saiu com o cabelo queimado, bem preta de fumaça e com os 2 narizes entupidos. Eu acho que aconteceu isso, dela acender o cigarro, porque o cabelo dela assim está queimado. A casa da filha dela acabou tudo novo que a filha dela comprou esses tempos. Colchão, geladeira, fogão, tudo. Foram os vizinhos que impediram uma tragédia. Eles retiraram as 2 mulheres e as crianças e ainda apagaram as chamas antes que elas se espalhassem ainda mais. Uma das paredes chegou a ser quebrada pelos vizinhos para que pudessem ter acesso à caixa d'água. Eles usaram baldes e uma mangueira para conter o fogo. Teve uns meninos que botaram uma camisa no rosto para não ficar muito abalado com a fumaça. Teve uns que apagaram com baldes e outros se apagaram com a mangueira, a chama da janela. As chamas destruíram a fiação elétrica. As moradoras das 2 casas foram impedidas de passar a noite nas residências.
Até o momento, não se sabe o que provocou o incêndio. Muito triste, porque a gente fala na hora, tá todo mundo revoltado, sabe? Por causa da senhorinha, né? Mas a gente fica com dó. Não sabe a situação de amanhã, né? As causas do incêndio estão sendo investigadas. No retorno do TN2, clínica é arrombada e bandidos fazem a limpa em Jardim da Penha. É um instante só. Uma clínica foi invadida por bandidos em Jardim da Penha, em Vitória. Os criminosos fizeram a limpa. Os casos de furtos e roubos no bairro preocupam os moradores e também os comerciantes. Este ano foram 260 ocorrências registradas. No ano passado foram 518. A invasão é rápida. Em menos de 1 minuto, os bandidos entram e apanham tudo o que vem pela frente. Uma caixinha de som e outros objetos pequenos são colocados dentro de uma mochila. Enquanto isso, o comparsa pega a televisão da parede. A gente sabe, né, que a situação aqui de crime contra o patrimônio em Jardim da Penha é bem grande e a gente se preveniu da maneira que a gente achou adequada, né? Mas infelizmente, para essa bandidagem nada é dificuldade. Nessas imagens do lado de fora do estúdio, os ladrões aparecem abrindo as portas da frente. Pela manhã, foi possível ver o estrago das 3 fechaduras arrombadas. Uma delas chegou a ser arrancada da porta de vidro. Levado televisão, aparelho de som, alguns equipamentos específicos da nossa atividade, né? Ainda estamos levantando o prejuízo, mas é um prejuízo que foi grande. Dá um desânimo porque existem algumas coisas que a gente não pode fazer por conta própria. Um deles é segurança. A gente não tem poder de polícia, a gente não tem poder de prender ninguém. A educação, que é do poder público, a gente consegue, quem pode, uma educação de maneira privada, de qualidade, a saúde também, quem consegue ter um plano de saúde. Agora, segurança é exclusivamente do Estado. Você pode botar um segurança, mas ele não pode prender, ele não pode atirar, então fica difícil a gente contribuir com o imposto, que não é baixo, né? A carga tributária do Brasil é muito alta e a gente não vê isso retornar para a gente, é frustrante. A televisão de 40 polegadas levada pelos criminosos não havia sequer sido paga. Ainda faltavam 2 parcelas para que o equipamento fosse quitado. O proprietário não conseguiu ainda sequer calcular o prejuízo da invasão. Quem trabalha na região diz que a insegurança é constante e que não se vê policiamento nas ruas. É um lugar extremamente ausente de policiais, segurança nesse sentido. A gente precisa da polícia na rua, precisa, isso é urgente, não é só Jardim da Penha, é Vitória, Grande Vitória, nosso estado todo. Segurança tem que ser tratado como uma coisa vital, não só para o cidadão, mas para as empresas, para a vida geral da população. Olha, a Polícia Militar e a Guarda Municipal disseram que aumentaram a quantidade de viaturas circulando na região, principalmente de madrugada, e que isso tem sim diminuído o número de crimes contra o patrimônio em Jardim da Penha. Agora nós vamos falar de saudade, uma saudade misturada com carinho e uma enorme gratidão. Nós do TN perdemos ontem à noite nosso amigo Rogério. Ele era uma pessoa tão bacana que você vai gostar de conhecer um pouquinho dele. Foram 15 anos de convivência diária aqui na TV Tribuna. Você, amigo do TN, que vê a gente aqui do outro lado da tela, nem imagina a operação que existe por trás dessa magia chamada TV. O Rogério, nosso amigo, fazia a direção de imagens do TN1. Era a função dele direcionar as câmeras e encontrar o melhor enquadramento dos apresentadores no estúdio. O Rogério também era editor de imagens, aquele que prepara a reportagem que chega da rua e deixa prontinha para você ver. E era nessa rotina do jornalismo que dividíamos a atenção diária de colocar um jornal no ar, a correria que envolve toda a operação. Mas dividíamos também muitos momentos de alegria e celebração com os amigos da TV. Nas festinhas de aniversário da redação, lá estava o Rogério, sempre com um sorriso sereno. Aquele colega que entrava na dança, que comprava nossas ideias mais malucas.
E é assim que vamos nos lembrar sempre de você, amigo. Profissional que foi guerreiro até o fim, que não deixava de trabalhar porque aqui, na Ilha 3 e na direção de imagens do TN, você esquecia a batalha que travava pela vida. No coração dos amigos da TV Tribuna e na família linda que você tanto amava, para sempre, Rogério. Vá em paz, amigo. Boa noite para você. Até amanhã.